Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje temos na audiência pública relativas às avaliações de metas fiscais do segundo quadrimestre, conforme divulgado na Rádio Nova América, dos dias 21 ao dia 27 de setembro. Se trata de uma audiência pública envolvendo a avaliação das metas fiscais, que compete ao Poder Executivo. Gostaria de passar a presidência desse trabalho ao secretário de Administração, Francisco Leme. Boa tarde a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a presença. Embora pareça que aqui hoje nesse auditório nós tenhamos poucas pessoas, mas o público desta audiência já é maior do que da audiência anterior. E assim devagarzinho a gente vai criando uma cultura, não é? De estar apresentando os números da administração municipal e de que a população participe da divulgação disso, não é verdade? Então, como o Nivaldo disse, presidente da Câmara, estamos aqui para dar cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós já estivemos aqui no mês de maio, onde nós fizemos a análise dos números da administração relativos ao primeiro quadrimestre de 2001, que se referiam aos meses de janeiro a abril. Estamos agora fazendo a análise dos números do segundo quadrimestre somados ao primeiro, não é? E da análise desses números, nós já vamos ter uma ideia de 2/3 do primeiro ano dessa segunda administração do prefeito Edson Marcus. Já podemos deixar assim previamente agendada uma terceira audiência pública que deverá se realizar até o último dia útil do mês de janeiro de 2002, ocasião em que vão ser analisados os resultados do terceiro quadrimestre da administração. E aí a gente já vai ter a avaliação de todo o exercício de 2001. Esta avaliação, essa análise que agora se faz, vai se deter exclusivamente aos números do orçamento. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que nós vamos verificar se aquilo que foi previsto ainda no ano de 2000 para que se executasse no ano de 2001 está sendo cumprido e de que forma está sendo cumprido. Mais ou menos nesta época do ano, todos os anos, se elabora o orçamento para o exercício seguinte. Amanhã estará dando entrada nesta casa a proposta de orçamento para o exercício de 2002. E a partir de maio, então, de 2002, a gente vai começar a analisar os números dessa proposta. Ok? Então vamos à análise propriamente dita dos números desse primeiro quadrimestre. Eu só gostaria de estar pedindo licença aos senhores para explicar cada um desses números e fazer um apanhado geral de todos esses relatórios, e ao final estarei disposto e estarei à disposição para responder qualquer tipo de questionamento. Outra coisa, esses mesmos relatórios que estaremos vendo aqui hoje estão publicados no Jornal do Município, edição de hoje, que deve circular no final da tarde durante os próximos dias, e então ficará à disposição de todos aqueles que queiram. Esse jornal fica, uma certa quantidade está à disposição
na sede da Prefeitura e também aqui na Câmara Municipal. Quem quiser depois ter o jornal e todos os relatórios, isso vai estar à disposição de todos. Então vamos lá. O primeiro relatório que a gente está apresentando é o relatório resumido da execução orçamentária. Esse relatório, ele mostra aquilo que foi previsto no orçamento, não é? E aquilo que foi realizado até o segundo quadrimestre, dando importância e ênfase maior aos números do segundo bimestre, ou seja, aos números dos meses de julho e agosto, ok? Então, o quadro, ele se divide em duas partes principais. Na parte superior, nós temos as receitas. No quadro mais inferior, do meio dele para baixo, um pouco menos do meio, nós já temos o demonstrativo das despesas. Eu vou fazer o seguinte, eu pedi para o Marcos, por favor, trocar de lugar comigo, fica mais fácil. Bom, como eu ia dizendo, esse quadro é o relatório resumido da execução orçamentária. Na parte superior nós temos as receitas e um pouco abaixo do meio até o final as despesas. Na primeira coluna à esquerda nós temos os valores que estavam previstos no orçamento e a distribuição, não é, dessas receitas por fonte de receitas, ou seja, nós temos lá as receitas correntes, não é, e que estão divididas em receitas tributárias, são as receitas de impostos, IPTU, ISS e TBI. Depois temos as receitas das taxas, onde se inclui as contribuições de melhoria, por exemplo, e as receitas patrimoniais, as industriais, as transferências, que são aquelas receitas que o município recebe do governo do estado e do governo federal, né? E outras receitas correntes, que são várias receitas, um número muito grande de receitas, mas que tem um valor no seu somatório não assim tão significativo. Então, por isso fica englobado num item só. Depois disso vem as receitas de capital, né? Que são operações de crédito, se por exemplo a prefeitura faz um financiamento ou um empréstimo, estaria aparecendo ali. Receitas oriundas de venda de bens e transferência de capital de outras entidades ou outros órgãos de governo. Então, é o seguinte, na segunda coluna, logo após a primeira, na primeira nós temos aquilo que estava previsto inicialmente. Na segunda, se durante a execução orçamentária se fizer alguma correção na previsão inicial, você teria um valor ali diferente daquele que está na primeira coluna. Como nós não tivemos nenhuma alteração de valor ainda, ali é exatamente a repetição do que consta na primeira coluna. Depois nós temos duas colunas, onde tem um título lá em cima dizendo quarto bimestre. Aí nós temos uma divisão do que era previsto de receita para esse quarto bimestre e o que foi realizado. Então nós temos o seguinte, por exemplo, nas receitas correntes, que é aquele grupo de receitas que inclui impostos, as contribuições, as transferências de outros órgãos de governo, nós tínhamos lá previsto uma receita de R$ 4.493.999. O realizado, que é a segunda coluna, está mostrando um valor de R$ 4.089.312,31. Então, esse valor é ligeiramente inferior àquele que estava previsto. Então, nós tivemos aí uma deficiência de arrecadação
da ordem de R$363 mil em 2 meses. Depois nós temos as últimas 3 colunas à direita, o que estava previsto de se arrecadar até agosto, o que foi arrecadado e o que falta arrecadar para se atingir o valor do orçamento de 2001. O orçamento de 2001, ele tem um valor total de R$26.970.000. Nós realizamos até agosto R$17.536.562. Estava previsto uma arrecadação de R$17.975.999. Então, até agosto, o déficit de arrecadação é da ordem de R$363 mil. Ok? E para que se atinja o valor de R$26.970.000, nós temos R$427.437. Então, o que quer dizer? Se a gente dividir esse valor que ainda falta atingir de receita, esses 9.427, nós vamos chegar a um número de R$2.300.000. Então, a prefeitura precisaria arrecadar de setembro até dezembro R$2.300.000 até dezembro, para que se consiga atingir o orçamento de R$26.970.000. Como realizado nos últimos 2 bimestres foi de R$4.089.000, e como o realizado até agosto dá R$17.536.000, nós temos aí uma média de falta de receita calculada até dezembro, por enquanto, da ordem de R$600 mil, o que vai dar um déficit de arrecadação, da ordem de 2 a 2,5%, é o que a gente está prevendo. Tá? Mas a gente pode, isso se os números continuarem da mesma forma que estão acontecendo hoje, ou até 31 de agosto. Muito bem. Então, na parte final desse mesmo relatório, nós vamos ter o mesmo tipo de análise e comparação com relação às despesas. Então, o correto deveria ser: se eu tenho receitas realizadas de R$17.536.000 até agosto, eu deveria ter o mesmo valor de despesa até esta data. Mas a realidade na prática é outra, Então, na verdade, até agosto, nós temos um valor de despesa empenhada, isto é, já comprometida, da ordem de R$18.517.997. Isso quer dizer que nós já temos comprometido daqueles 9 milhões que ainda não se realizaram de receita, exatamente o valor de R$901.435. Isso é o que? É o déficit de arrecadação. Nós já gastamos ou comprometemos da receita R$901 mil, além daquilo que já se recebeu. É lógico que essa situação, até o final do ano, ela tende a se modificar. Quem participou da primeira audiência pública que a gente fez no mês de maio, esse mesmo quadro, naquela ocasião, apresentava um déficit, naquela ocasião, de R$1.768.000 em maio.
E agora caiu para 901.400. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no segundo quadrimestre do ano de 2001, ou seja, de 1º de maio a 31 de agosto, a administração conseguiu um superávit, ou seja, gastou menos do que arrecadou, da ordem de 868 mil reais. Ok? Então vejam bem, em 30 de abril, esse valor do déficit era de 1.768.000. Agora, em 31 de agosto, o déficit caiu para 901.400. Se nós mantermos o mesmo nível de despesa em relação à receita deste último quadrimestre, a gente prevê um superávit ao final do exercício da ordem de 135 mil reais. Isto já considerando que nós não vamos atingir os 26.970.000 reais previstos para todo o ano de 2001. O valor que vai se chegar para o orçamento de 2001 vai ser de 26.370.000, 300 ou 400.000 reais. Tá? Então, mesmo com esse déficit de arrecadação, nós vamos ter um superávit orçamentário previsto de mais ou menos 135 mil, se os números continuarem com a tendência que estão apresentando neste relatório. Bom, depois, este relatório resumido de execução orçamentária, ele vai mostrar aquilo que foi o realizado desta execução, o que foi realizado pela Prefeitura ou pelo Poder Executivo e pelo Legislativo. Vejam bem, aqui a gente tem, ao final do relatório, o mesmo valor de déficit de 901 mil reais, e lá em cima a divisão. Desses 901 mil reais, 682 mil reais, ele apresenta como sendo o déficit da Prefeitura, do Executivo. E 218.735 como sendo o déficit da Câmara. Por que aparece lá que a Câmara gastou 218 mil sem arrecadação? Por quê? Porque a Câmara não tem receita, a Câmara não arrecada nada, a Câmara recebe o recurso do Poder Executivo. Então a Câmara não administra nenhum recebimento de imposto, de taxa, não tem nada disso. Ao final do exercício, o que acontece? Tudo aquilo que a Prefeitura passou para a Câmara é computado como receita, e a despesa é quando a Câmara manda o balancete dela para a Prefeitura incorpora todas as despesas da Câmara no seu balanço, e aí deixa de existir as duas figuras, quer dizer, executivo e legislativo, e passa-se a ter ali só o resultado da administração do município como um todo. Né? Então, no meu modo de entender, essa concepção que tem esse relatório é uma concepção errada do Tribunal de Contas. Deveria estar apresentado o déficit de 901 mil como sendo o déficit do município. Mas por que dizer que a Câmara gastou sem receita 218 mil reais é uma inverdade, não é, presidente? Pois é. Mas está aí, tá? Então, quer dizer, esse total de 901 mil reais é o total do déficit orçamentário até 31 de agosto. Podemos passar para o outro relatório?
Antes de mais nada, gostaria de dizer, senhor iniciantes, que esses relatórios são de execução obrigatória. Esses mesmos relatórios que a gente está analisando aqui hoje e que vão ser publicados no Jornal do Município são enviados ao tribunal. O tribunal também analisa, né? E se o tribunal verifica a impropriedade ou a incorreção da administração pública, imediatamente ele se manifesta. Tá? Bom, esse relatório é um relatório de receita corrente líquida. Essa é uma figura criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal para analisar aquilo que a administração municipal vem gastando com relação aos salários do pessoal, com relação àquilo que tem que se aplicar no ensino, com relação àquilo que tem que se aplicar na saúde, enfim. É a base de toda a análise que o Tribunal de Contas faz, tá certo? Para ver se o município não está se excedendo nos gastos. Vejam bem, a receita corrente líquida, ela tem a filosofia de sempre estar acompanhando o acumulado da receita dos últimos 12 meses e não só a receita do quadrimestre. Então vejam bem, neste relatório nós vamos ter as receitas desde setembro de 2000 a agosto de 2001. Então essa receita corrente líquida acumulada até agosto tem um valor total de 23.701.344, né? Depois, quando nós formos falar dos gastos com pessoal, com salários de aposentados, de pensionistas e tudo mais, nós vamos voltar a nos referir a esse quadro da receita corrente líquida. Vamos passar agora para um outro formulário que vai mostrar os resultados, o nominal e o primário. Bom, esse quadro também mostra, ele parte do valor que se estimou arrecadar no ano de 2001, o que se arrecadou no último bimestre. Então, a repetição daquilo que nós já vimos naquele primeiro relatório, né? E o acumulado até o segundo quadrimestre, certo? Então, nós temos lá o que estava previsto arrecadar 17.980.000, o que foi arrecadado até agosto 17.616.000, e a arrecadação só dos meses de julho e agosto de 2001, 4.089.000. Importante que aqui neste quadro a gente tem um referencial do ano de 2000. Quer dizer, quanto foi arrecadado nos meses de julho e agosto de 2000, né? Foi 3.357.000. Em julho e agosto de 2000. Em julho e agosto de 2001, 4.089.000. Isso quer dizer o quê? Que de um ano para cá, né, as receitas cresceram 21,81%. Tá? No bimestre, a comparação do bimestre. Da mesma forma, ele faz a mesma análise com relação às despesas. Então, o que estava previsto que se realizasse de despesa até agosto, né, seria 17.558.000, mas que na realidade se chegou a um valor de despesa de 18.091.000. Depois, as despesas realizadas no bimestre, que foram de 3.922.000,
e o que foi realizado no bimestre do ano anterior, 3.373.000. Então, a análise disso também mostra que a despesa nesse bimestre de 2001 cresceu 22,98%. Então, nós tivemos na receita um crescimento de 21,81% e na receita da despesa um crescimento de 22,98%. Então, um valor um pouquinho maior para a despesa do que o valor da receita, né? E a análise, inclusive, desse número permite a gente confirmar aquele valor que a gente estava falando de ter um superávit aí da ordem de 135 a 150 mil reais ao final do exercício, se o comportamento de receita e despesa continuar como está, né? Nós temos lá 3.983.000 de despesas, né? Isso vai dar um valor de mais ou menos 1.900.000 e pouco, para uma receita de 2.200, nós vamos ter aí algo em torno de 200 mil reais de superávit em cada mês, né? 200 a 300, que ao final do exercício vão resultar no superávit de 150, ok? Além disso, nesse quadro, ele mostra de todas as despesas que estão empenhadas, então de tudo aquilo a que a prefeitura já se comprometeu em despesa no ano de 2001, 18.091.000 reais, 15.600.000 reais praticamente, 15.595, já estão pagos. Então, nós temos aí um saldo a ser pago ainda, né, de 2.400.000. Só que o que acontece? Desses 2.400.000, muitas dessas despesas até o final do ano acabam não se realizando. Porque na administração pública, primeiro, se você tem a intenção de gastar, você tem que empenhar. Se você não fizer o prévio empenho, não se pode gastar. Mas muitas daquelas intenções de se gastar acabam não se concretizando. Então, até o final do ano, isso é estornado. Por conta disso, hoje, nós já temos algo em torno de 1.200.000 reais desse tipo de despesa que ainda não se realizou. É só uma intenção de se realizar, não é? É bom que se frise também que no decorrer do acompanhamento da execução orçamentária, se verificar a possibilidade de que o déficit continue, a administração forçosamente tem que cancelar algumas dessas intenções de empenho para que possa se alcançar o equilíbrio financeiro, né? Então vejam bem, além ainda dessa informação a respeito daquilo que foi liquidado, nós temos ainda um quadro quase ao final. É este quadro aqui, ó, o quadro quase ao final aqui, que onde ele mostra o resultado nominal. O que é o resultado nominal? Ele mostra aqui qual é a dívida consolidada da prefeitura até o bimestre atual, que é essa letra C aqui, que mostra um saldo aqui de 1.024.000, arredondando, tá certo? O que é isso daqui? Isso daqui é parte daquelas despesas de 18 milhões aqui, que já foram realizadas e que ainda não foram pagas, né? Então dá quanto? Dá 1.023. Na coluna de baixo, ele mostra quais são as disponibilidades de caixa. Então, quanto a prefeitura tinha no caixa para saldar essa despesa. Então vejam bem, na primeira coluna, que é essa daqui, a gente tem a posição do exercício anterior, que é o fechamento em 31 de dezembro de 2000. Nós tínhamos aqui uma dívida de 1.077 naquela ocasião,
para uma disponibilidade de caixa de 481.606. Então, a Prefeitura tinha uma dívida fiscal de 595.516. No bimestre anterior, então foi maio, junho, a situação já era diferente. Nós tínhamos uma dívida de 703.632 e disponibilidade de caixa de 1.044.804. Portanto, a gente tinha uma dívida negativa, quer dizer, então não era dívida, era uma sobra de recursos de 341.171. Ao final de agosto, nós temos o equilíbrio, ou seja, nós temos uma dívida de 1.023.904, para uma disponibilidade de caixa de 1.072. Então, nós temos aqui uma sobra, vamos dizer assim, de caixa de R$48.000. Ok? Quando vocês veem aqui resultado nominal, isso daqui deveria ser uma conta, a letra C, que é esse 48, menos o B. Aparece 292.000. É um erro na programação do tribunal que origina esse valor. Na realidade, esse valor aqui deveria ser de R$389.000 de sobra de caixa. Por quê? É a soma de 341 mais 48. E quanto seria o resultado nominal final até o bimestre? Seria o 595.000, tá certo? Menos os 389, que daria quanto? Que daria 206 mil reais. Ok? Então, podemos passar para um outro formulário. Bom, esse outro formulário, que pode colocar esse formulário para mim, por favor? O resta para cá, né? Isso. Mas esse já vai tirar ele. Vou explicar porque esse já tinha. Isso. Aqui é o seguinte. Esse daqui é um relatório que demonstra os restos a pagar. Só que restos a pagar se apura só no encerramento do exercício e não no decorrer do exercício, Então, aqui na realidade, a gente tem uma repetição do relatório apresentado já em maio, quando nós analisamos o primeiro quadrimestre. Por quê? Porque nós começamos o ano de 2001 com restos a pagar, a Prefeitura devendo R$983.000 para o fornecedor, não é? E pagamos R$983.000. Então, qual é o valor da dívida? Essa é ao final do primeiro quadrimestre. Ou então, no segundo, se não se pagou aquilo que ficou devendo do ano anterior. Então, aqui está demonstrado que o que ficou devendo de 2000 foi pago, tá? E foi pago até 30/4, na verdade. Bom, esse relatório é o relatório da gestão fiscal. Então, é aqui que o Tribunal de Contas, partindo daquele demonstrativo da receita líquida, vai verificar se a administração está cumprindo com as obrigações, que a lei de responsabilidade fiscal impõe. Quais são essas obrigações que hoje qualquer administração tem que obedecer? É o seguinte: nenhuma administração municipal pode comprometer mais do que 54% do que arrecada com despesa de pessoal. E aí nós temos a grande maioria dos municípios brasileiros com índices em torno de 62%, 64%. Na nossa região temos muitos municípios com esse índice.
Então aqui o limite é 54. Acontece o seguinte: quando você atinge 95% do valor desse limite, o tribunal já faz uma advertência. E qual é o 95%? Dá 51,30%. Quando você gasta algo em torno disso, já o tribunal vem para cima da administração e fala: você está gastando muito, você vai ter que acertar seu passo. Né? Então vejam bem, partindo daquele número da receita corrente líquida, que no segundo quadrimestre é 23.701.000, se, para obedecer o limite de gasto com o pessoal, a prefeitura poderia gastar R$17.798.000. O limite de sinalização, ou o limite de prudência, 95%, seria R$12.158.789, né? Ou 51,30%. Mas a prefeitura de Boituva até agosto gastou R$9.348.000. Então o índice da nossa prefeitura de gastos com o pessoal é 39,44%. Certo? Bom, depois aqui embaixo nós temos a análise de um outro limite. Nós podemos gastar 54% com o pessoal e podemos gastar, no máximo, existe também um limite, né, para as despesas com inativos, que é 12%. Né? 12%, mas isso tudo tem que estar dentro dos 54%. Né? Então, daqueles 54%, 12% você pode gastar com aposentado e pensionista. Como nós temos uma folha ainda pequena em número de funcionários aposentados e pensionistas, nós tivemos 2,26%, ou R$535.272 gastos com aposentados e pensionistas. Ok? É importante também colocar que, com relação, não é porque a gente está gastando 39% com o pessoal que nós podemos de repente estar gastando de um ano para outro subir e começar a gastar 51% ou 54%. A lei de responsabilidade fiscal impõe que, de um exercício para o outro, você não pode ter um aumento dos gastos de pessoal superior a 10%. Tá? Então, se eu continuar com aquele nível de gasto aqui de 39,44 até dezembro, quanto eu vou poder gastar no máximo com o pessoal durante todo o ano de 2002? 43, alguma coisa, que é o quê? Só 10% acima. Aí sim, no ano de 2003, eu posso aumentar mais 10% a minha despesa com o pessoal, desde que fique dentro dos 54. Certo? Então, para se conceder aumento de salário, hoje em dia não basta só a vontade, não basta só reconhecer que o funcionário tem direito. É preciso criar condições administrativas para se conceder o aumento e se ter condições reais de estar pagando em dia esse salário. Então é o que acontece em muitas administrações hoje, né? Normalmente quem tem um gasto com o pessoal da ordem de 62% a 65% da receita comprometida com o salário, não está pagando o salário em dia. Por quê? Porque é impossível. Tá certo? Então, esse número de 54% não se chegou a ele porque ele é bonito. É um cálculo matemático, né? Que fez se chegar a 54%. Ainda assim, é difícil estar arrecadando e pagando em dia os compromissos com o pessoal, né? Mas é possível.
né? Bom, vamos lá para o último quadro, então. Então vejam bem. Puxa um pouquinho mais isso para aparecer aqui. Aquele gasto de pessoal que a gente colocou lá e que está na ordem de 39,49%, aqui ele é demonstrado mês a mês, tá certo? Como se chegou naquele número. Então aqui também ele tem a mesma formatação que tem o relatório que mostra a receita corrente líquida, ou seja, ele começa em setembro de 2000 e vai até agosto de 2001. Então aqueles 39,49%, né, representado em reais acumulados, dá 9.348.000. Como se chegou nesse valor? Você pegou 747 de setembro de 2000, 742 de outubro de 2000, 659 de novembro, 744 de fevereiro de 2001, 745 de março, 783 de abril e assim por diante. Não é? Se chegou nos 9.348. E aqui, né, tem demonstrado mês a mês o que se gasta. Despesa com pessoal ativo, está lá, R$529.000. Encargos sociais, INSS, Fundo de Garantia e tudo mais, 147.802. Depois, com inativos, 34.691. Com salário de família, 6.647. E vai por aí afora. Tá certo? Então aqui se demonstra todos os valores que fazem parte desse gasto acumulado até agosto de 2001. A apresentação dos números e do resultado está concluída. O que, por parte da administração, nós podemos concluir é de que a execução orçamentária sofre uma constante fiscalização da nossa parte, tá? E que, se for constatado ao final ou no decorrer do período da execução que exista alguma discrepância, tanto no que se refira ao valor que deve ingressar nos cofres, como aquilo que está sendo despendido ou aquilo que está sendo empenhado para se gastar for muito grande, a gente está policiando e está cortando esses gastos, né? Nós, particularmente, temos o conceito de que devemos administrar bem, e esse administrar bem quer dizer que aquilo que se arrecada deve ser gasto e deve ser investido como antes havia sido previsto. Ou seja, não se deve gastar mais do que arrecada, mas também a Prefeitura não deve estar fazendo investimento de capital. A administração não está lá para economizar recursos e fazer aplicação no mercado financeiro. Tá certo? Todo o dinheiro que se arrecada deve ser investido. Então, nós temos condições de estar demonstrando, e já demonstramos isso quando fizemos aquela primeira audiência pública, que, embora não tenhamos tido déficit, a não ser no primeiro exercício do primeiro mandato, que foi em 97, quando nós tivemos um déficit da ordem de 5%, todos os outros anos nós tivemos pequenos superávites. Da ordem, o maior deles foi da ordem de 3,5%. Né? Nós tivemos 3,5%, 2,62%, 2,87%. Então, desde 98 até hoje, nunca tivemos déficit orçamentário. A intenção desses relatórios, criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, foi de amarrar o administrador a esse tipo de responsabilidade para com o dinheiro público. Mas nós gostaríamos de enfatizar que muito antes da vigência ou da existência da Lei de Responsabilidade, isso já era o nosso compromisso, essa já era a nossa meta,
e nós temos números para mostrar isso, né? Então, daqui para frente, nada muda realmente, quer dizer, para nós, cada vez que tivermos que vir a esta casa para estar demonstrando os números da administração, vai ser um prazer muito grande. Por quê? Porque a gente vai estar demonstrando o trabalho que a administração está desenvolvendo e o quanto esse trabalho é feito com responsabilidade. Tá? No mais, é isso que eu tinha a dizer. Estou disposto a qualquer outro tipo de questionamento, alguma dúvida que tenha ficado em relação aos relatórios. O assunto não é atraente para quem não gosta muito de números, é até maçante, né? É enjoado, mas é a administração transformada em números, tá certo? Então, o mais gostoso disso tudo é poder estar mostrando, como a gente disse na casa da gente, o preto no branco, né? Quer dizer, são números. Estou à disposição para qualquer tipo de questionamento. Conforme foi divulgado na rádio, essa é uma audiência pública relativa a avaliações das metas fiscais. Então, como se trata de audiência pública, se algum de vocês quiser fazer algum comentário, o senhor secretário está à disposição. Alguns vereadores, se quiserem fazer alguma colocação, também está à disposição, né, Francisco? Tá. Se ninguém tem nenhum questionamento, eu agradeço a presença de todos. Como disse antes, espero que da próxima vez a gente tenha um número maior, né? Da primeira audiência o número foi inferior a 10. Espero que a coisa continue no crescendo. A gente também está aprendendo, quer dizer, acho que nunca em Boituva os números foram mostrados dessa forma, com a intenção de se esclarecer tudo, né? A partir no decorrer do tempo, a gente vai começar, ou vai estar entendendo cada vez mais, e vai tentar estar passando isso para vocês de uma maneira melhor, mais clara, né? E acredito eu, a participação também popular deva aumentar em função disso. Então, eu agradeço a paciência, tá? E até 31 de janeiro, no máximo, onde a gente vai fazer a análise do terceiro quadrimestre de 2001. Muito obrigado. Em nome do Poder Legislativo, gostaria de agradecer o senhor secretário, representando o prefeito municipal aqui nessa tarde, e gostaria de destacar mais uma vez, foi vinculado 70 vezes o convite para essa audiência pública. E mais uma vez, em nome do Legislativo, gostaria de convidar todos vocês a participarem das nossas sessões de câmaras também. Nada mais havendo, agradeço os vereadores, o senhor secretário e a todos vocês. Uma boa tarde, muito obrigado.